Vamos então falar um pouquinho, é o meu celular vibrando. Vamos falar um pouquinho sobre a personalidade do Espírito Santo, a partir da obra de David A. Reed, né, as Testemunhas de Jeová refutadas versículo por versículo, e a gente, em relação a personalidade do Espírito Santo, pegar umas anotações dele a partir de Atos capítulo 2, versículo 4, que de acordo com a tradução do Novo Mundo está: todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, sendo que Espírito Santo aqui está com letras minúsculas. E aí, 2:4. E aí, de acordo com o livro Você Pode Viver para Sempre no Paraíso na Terra, disse o seguinte: todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram cheios de uma pessoa? Não, mas ficaram cheios da força ativa de Deus. Portanto, os fatos tornam claro que a Trindade não é um ensinamento bíblico. Como o Espírito Santo poderia ser uma pessoa, sendo que encheu cerca de 120 discípulos ao mesmo tempo. Aí, possivelmente, está na página 40, 41 do livro, e só que esse aqui é em inglês. E a nota de rodapé da página 41 pergunta: como o derramamento do Espírito Santo nos seguidores de Jesus prova que ele não é uma pessoa? Estes argumentos das Testemunhas de Jeová não provam nada disso. Se o derramamento do Espírito Santo, como está em Atos 2:33, 10:45 e assim por diante, fosse evidência contra a sua personalidade, então o apóstolo Paulo também não seria uma pessoa, porque Paulo escreveu acerca de si mesmo: eu esteja sendo derramado. Filipenses capítulo 2, versículo 17, na própria tradução do Novo Mundo das Escrituras. E já estou sendo derramado. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, tradução do Novo Mundo. Uma vez que o apóstolo Paulo, obviamente uma pessoa real, poderia ser mencionado na Bíblia como sendo derramado, então a mesma expressão dizendo a respeito do Espírito Santo dificilmente poderia ser usada como uma prova contra a sua personalidade. Da mesma forma, a profecia do Antigo Testamento diz que Jesus Cristo foi derramado como água, Salmo 22:14, tradução do Novo Mundo. Por esta razão, aplicar os argumentos da Torre de Vigia fariam também dele uma simples força impessoal. Obviamente, este argumento é uma ilusão. Mas, e a respeito do problema dos discípulos serem cheios com o Espírito Santo? Ao invés de sustentar que as Testemunhas de Jeová acreditam, este versículo realmente prova o oposto, a saber que o Espírito Santo é o próprio Senhor Deus. Ele é quem a tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 23, que cumpre tudo em todas as coisas. Imprensa Bíblica Brasileira. Mesmo Efésios 1, 23. Mesmo a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová se refere a ele que em tudo preenche em todas as coisas. Em Efésios 1, 23. Pergunte à Testemunha de Jeová se ele que preenche todos os discípulos não é uma pessoa divina. A seguir, mostre-lhe que o Espírito Santo pode falar. Atos 13, versículo 2. Testemunhar. João 15, versículo 26. Dizer o que ele ouve. João 16, versículo 13. E sentir-se magoado. Isaías 63, versículo 10, de acordo com a tradução do Novo Mundo. Finalmente, peça-lhe para ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A maior parte das traduções deste versículo diz: o Senhor é o Espírito. A Bíblia da Torre de Vigia diz: Jeová é o Espírito. Obviamente, as Escrituras ensinam que o Espírito Santo é uma pessoa divina, ninguém além do próprio Deus. Deixa eu ver aqui um outro texto, Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Continuando aqui, convide uma testemunha de Jeová a ler essa passagem. Então pergunte-lhe: para quem Ananias mentiu? Pedro menciona isto 2 vezes. Ele mentiu para o Espírito Santo, ele mentiu para Deus. Isto revela que o Espírito Santo é uma pessoa. Como alguém poderia mentir para uma força? E que esta pessoa é Deus. Você pode ter que ler esta passagem várias vezes com a testemunha antes que ela comece a compreender estes versículos.
As testemunhas de Jeová estão acostumadas a pensar no Espírito Santo como isto, força ativa de Jeová, que suas mentes têm dificuldades até mesmo de cogitar o pensamento do Espírito Santo como uma pessoa. Uma passagem não será suficiente para convencer a testemunha da personalidade e divindade do Espírito Santo. Veja também nossas considerações em João 16:13, Romanos 8, 26 e 27 e 1 Coríntios 6:19. A testemunha pode ainda fazer objeção à personalidade do Espírito Santo, dizendo que ele pode ser derramado e que as pessoas podem ser cheias e batizadas no Espírito Santo. E aí, se tais argumentos forem usados, a gente pode comentar o que foi falado aqui agora anteriormente em Atos 2, versículo 4. Então, deixa eu ver aqui. Peraí. Então, eu vou parar por aqui para a gente poder falar também sobre a divindade de Jesus. Então, deixa eu ver aqui. Isso, exatamente. Peraí, vou pegar só mais uma agora. Romanos 8, versículo 26 e 27. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E aí, David Reed, no livro As Testemunhas de Jeová Refutadas, versículo por versículo, faz o seguinte comentário: que as testemunhas de Jeová raramente encontram esta passagem em seus estudos bíblicos pré-organizados, porque seus líderes preferem saltá-la ou ignorá-la. Ela simplesmente não se encaixa em suas concepções do Espírito Santo como uma coisa, uma força ativa impessoal. Convide a testemunha de Jeová a ler estes versículos com você e então faça algumas perguntas. Uma força pode fazer intercessão por nós? Uma força tem mente? A própria tradução do Novo Mundo das Testemunhas diz que o Espírito implora por nós. Versículo 26. Pode uma força impessoal... Oi, Rogério, tudo bem? Pode uma força impessoal implorar por pessoas? Para ajudar a testemunha a meditar mais profundamente sobre a personalidade e divindade do Espírito Santo, convide-a a considerar também João 16:13, Atos 5:3, versículo 4 e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Então a gente tem aqui alguns comentários sobre a personalidade do Espírito Santo. Não vou nem entrar na divindade, porque a personalidade do Espírito Santo é o suficiente, assim, de quanto ataque recebe, porque tem gente que vê o Espírito Santo como uma energia, como uma força, né? E no caso das testemunhas de Jeová, eles usam inclusive a Bíblia para dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, quanto mais uma pessoa divina, certo? Então, vou fechar esse bloco aqui para a gente falar agora da divindade, para a gente fechar com Trindade antes de ir embora.